Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre o texto didático científico. Você já ouviu falar a respeito das leis de Murphy? A lei de Murphy é uma lei, na verdade não é científica, ela é uma lei do achismo, mas é algo que diz o seguinte, que se algo pode dar errado, vai dar errado. Como, por exemplo, por que a manteiga sempre cai, a manteiga do pão sempre cai com o lado da manteiga para baixo? Se algo pode dar errado, vai dar errado. É isso que diz a lei de Murphy. No entanto, a lei de Murphy não é uma lei científica, não é sempre assim que acontece. É uma lei baseada em achismos. Por exemplo, por que quando as meias entram na máquina de lavar, elas entram de duas em duas e saem de uma em uma, que a gente perde as meias? Isso não acontece sempre. Existe explicação para isso. Então, não é por conta do próprio azar. Algumas coisas, como por exemplo essa questão da manteiga virada para baixo, ela não tem a ver com o azar, ela tem a ver com a lei da gravidade. Então, não existe, de acordo com estudos científicos, não existe tempo hábil para que esse pão, essa manteiga, não existe espaço para ele virar e é por isso que ele cai com a parte da manteiga para baixo. Então, não é o puro azar que faz isso acontecer. Existe explicação científica para quase tudo nessa vida. Se você procurar, você pode achar. Então, os textos didáticos científicos são textos que divulgam alguns conhecimentos, informações e dados científicos. Repare que são didáticos científicos. Existe a esfera acadêmica, a esfera da ciência, em que são divulgados textos científicos. E esses sim, com uma linguagem especial voltada para aquela determinada área, que muitas vezes não é tão acessível ao público em geral. No entanto, os textos didáticos científicos têm uma linguagem mais acessível. Por quê? Porque o objetivo dele é divulgar esses textos, essa criação científica, em meios não acadêmicos, ou seja, para a população em geral. Então, se eles usarem uma linguagem muito difícil, as pessoas não vão conseguir ler esse texto, não é mesmo? Então, eles tentam fazer aí uma linguagem mais acessível, mais fácil de ser compreendida, uma linguagem mais didática, para que nós, as pessoas comuns, consigamos ter acesso a isso tudo que está sendo produzido como ciência. No caso, por exemplo, um texto produzido por um físico pode ser lido por nós que somos estudantes aqui do nono ano. Esses textos são produzidos por pesquisadores, cientistas e também jornalistas que vão lá, leem a pesquisa desse cientista e transforma essa pesquisa num texto mais acessível e mais didático para que a gente consiga, nós, pessoas comuns, consigamos ler esses textos. Eles também aprimoram a sociedade gradualmente, por quê? Porque esses textos não têm que ficar só lá na esfera acadêmica. Nós, a população em geral, temos também que ter esse conhecimento. É interessante para nós sabermos o que está acontecendo, quais pesquisas estão sendo feitas, quais novidades, porque as coisas funcionam como funcionam. As leis de Murphy são baseadas na ciência, obra do azar ou crendices populares? Você pode perceber agora que quando algo é explicado sem uma base científica, isso não vai ser científico. Então, se não teve pesquisa, se não teve experimento, não é científico. Então, por que a meia se perde? Se perde porque é azar, porque sempre que uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Não necessariamente. O que acontece aqui? As leis de Murphy, elas não são baseadas em pesquisas científicas, somente em questões de achismo. Nesse vídeo, nós falamos sobre o texto didático científico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.